Olá, Farmas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora K e esse canal está vinculado ao nosso grupo de estudos do Facebook, Farmácia para Concursos. Então, se você ainda não participa desse grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa solicitar a sua participação, tá? É um grupo bem bacana, em que eu sempre posto dicas, editais com inscrições abertas, conteúdos de estudos, e que é composto aí por farmacêuticos de todo o Brasil. Hoje nós já estamos em mais de 7.000 membros que têm como meta passar em um concurso, em uma seleção ou em uma residência, ok? E aí, como é que vai funcionar? Semanalmente eu vou postar lá no grupo do Facebook uma questão e depois de alguns dias eu vou trazer a resolução aqui no canal. E aí, ao longo da resolução, a gente vai ver alguns pontos importantes de teoria, de forma que você também consiga resolver outras questões que cobrem o mesmo conteúdo. Tudo bem, gente? Então, vamos lá para a nossa questão da semana. Essa questão eu postei lá no grupo do Facebook no último sábado, no dia 23, e ela trabalha vários pontos importantes de gestão de estoque, de controle de estoque, ok? É uma questão de 2018 da Universidade Federal de Lavras e ela fala o seguinte: um sistema eficiente de gestão de estoque permite identificar com certo grau de confiabilidade a tendência futura e prever o seu desempenho. Sobre a gestão de estoque e aquisição de medicamentos, de acordo com Farmácia Brasileira, Gestão de Compras em Farmácia Hospitalar, classifica as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Então, essa questão vai ter como embasamento essa publicação, que é um encarte do CFF, tá? Do Conselho Federal de Farmácia. Eu vou deixar o link dessa publicação, do PDF dessa publicação, também na descrição desse vídeo, ok? Agora, a gente vai julgar, então, cada um dos itens como verdadeiros ou falsos, para depois achar o nosso gabarito. Tudo bem? Primeiro item, então, fala o seguinte: a realização de inventários físicos periódicos possibilita a conferência com os dados do controle de estoque. Perfeito, tá, gente? O inventário nada mais é do que um instrumento, um método para a gente confrontar o nosso estoque físico com o nosso estoque registrado. Registrado no sistema, na ficha de prateleira, a depender aí do hospital, tá? Então, na prática, a gente faz a contagem lá do nosso estoque físico e compara com o estoque que a gente tem registrado, ok? Então, de fato, o inventário possibilita essa conferência. Tudo bem? Então, um item bem tranquilo e ele é verdadeiro. Vamos ver o próximo? Segundo item fala o seguinte: estoque de segurança é um nível de estoque que, ao ser atingido, sinaliza o momento de fazer uma nova compra, evitando posterior ruptura do estoque. Errado, tá, gente? Essa é uma pegadinha bem comum, é bem frequente que as questões façam essa alteração dos conceitos de estoque de segurança e de ponto de ressuprimento, tá? Então, galera, estoque de segurança é a quantidade de cada item, de cada medicamento que a gente deve manter como uma reserva. Para quê? Para garantir a continuidade do nosso atendimento, caso haja algum imprevisto. Então, o fornecedor não entregou na data prevista, ou a gente teve um aumento brusco do consumo daquele medicamento. Essa quantidade reserva vai impedir que a gente tenha uma ruptura do nosso estoque, tá? Que o nosso estoque chegue a zero, que a gente tenha a falta do medicamento, ok? Então, a gente sempre tem que correlacionar estoque de segurança com essa quantidade reserva. Aqui, o que o item trouxe foi a definição de ponto de ressuprimento, tá? É o ponto de ressuprimento que é este nível do estoque que, quando for atingido,
vai sinalizar o momento da gente fazer uma nova compra, ok? Então, por exemplo, quando o meu nível de estoque de ceftriaxona chegar a 80 frascos, isso sinaliza que é o momento de eu fazer uma nova compra de forma a evitar uma posterior ruptura do estoque. E como é que eu chego a esse nível? Esse valor é calculado, tá? Então, a gente tem uma fórmula de ponto de ressuprimento. Essa questão em específico não cobrou que o candidato soubesse essa fórmula, mas a gente tem várias questões de concurso que cobram esse cálculo, tá? Então, eu trouxe aqui essa fórmula para vocês lembrarem. Lembrem-se que o ponto de ressuprimento, então, ele é calculado tendo o consumo médio mensal do medicamento vezes o tempo de abastecimento mais o estoque de segurança. Tudo bem? Se vocês quiserem, a gente pode, nos próximos vídeos, resolver algumas questões que envolvam o cálculo do ponto de ressuprimento, ok? Então, comentem aí se vocês acham bacana este tema para os próximos vídeos. Portanto, a gente chega à conclusão que esse item está falso, porque o que nós temos aqui é o conceito de ponto de ressuprimento e não o conceito de estoque de segurança. Cuidado, porque essa é uma pegadinha bem frequente, ok? Próximo item fala o seguinte. No sistema de classificação de itens pela curva ABC, que estabelece prioridades para a programação de aquisição de materiais, a classe A agrupa cerca de 70% dos itens, sendo eles de maior importância. Porém, com uma pequena importância em valor financeiro, representando cerca de 20% do valor do estoque. Galera, a curva ABC é um tema super frequente em provas, sempre cai e é um tema bem tranquilo. Basta que a gente lembre das correlações, tá? Lembrem-se que a curva ABC ela está embasada lá no princípio de Pareto, que é aquele princípio que observou que uma pequena parcela da população, 20%, concentrava uma grande parcela da riqueza, 80%. E aí a classificação vai seguir essa mesma vibe, tá? Então, na classe A, a gente vai ter um pequeno número de itens que representa um grande valor financeiro do nosso estoque. O encarte do Conselho Federal de Farmácia, que a gente está utilizando aqui para dar embasamento nessa questão, trouxe como porcentagem aqui para a classe A 20% dos itens, correspondendo a 80% do valor financeiro do nosso estoque. Mas, galera, eu vou pedir para que vocês não se atentem exatamente ao número da porcentagem. Por quê? Essas porcentagens variam tanto em literaturas como também em questões de prova. Então, o que vocês precisam se atentar para resolver aqui questões de curva ABC? Falou em classe A, a gente precisa ter uma pequena porcentagem de número de itens e a gente precisa ter uma alta, uma grande porcentagem de valor. É essa correlação que precisa ficar claro e com essa correlação que vocês vão conseguir responder qualquer questão que peça aqui as correlações de curva ABC, ok? Então, falou em classe A, a gente tem uma pequena porcentagem de itens correspondendo a uma grande porcentagem de valor. Tudo bem? Depois, na classe B, a gente tem tanto um número de itens quanto um valor financeiro intermediário. A título de exemplo, este encarte do Conselho Federal de Farmácia trouxe 15% dos itens, correspondendo a 15% do valor do estoque, tá? Mas para provas, o que a gente precisa se atentar quando a gente fala de classe B é este termo aqui, olha, itens e custo intermediário. E na classe C, a gente vai ter exatamente o oposto do que a gente tem lá na classe A, tá? Então, na classe C, a gente vai ter um grande número de itens que corresponde a uma pequena porcentagem do valor do nosso estoque, ok? Então, aqui, para estar correto em provas, a gente precisa ter
uma grande porcentagem de itens e precisa ter uma pequena porcentagem em valor. Tudo bem? Então, dito isso, a gente consegue analisar esse item novamente. Então, o item fala o seguinte: a classe A agrupa cerca de 70% dos itens. Opa, daqui já está errado, né? Quando a gente fala de classe A, para estar correto, a gente precisa ter uma pequena porcentagem de itens e 70 não é uma porcentagem pequena, né, gente? Então, aqui já está errado, tá? E o item continua errado porque ele coloca para nós que a classe A representa aqui uma importância pequena em valor financeiro, quando na verdade a classe A é a classe mais importante do ponto de vista financeiro, tá? É a classe mais importante do ponto de vista administrativo, de gestão, justamente porque aqui a gente tem os materiais, os medicamentos de alto custo, e ainda o item está incorreto, porque coloca para nós que ela representa cerca de 20% do valor. E quando a gente fala de classe A, a gente tem que pensar em uma porcentagem grande em valor, tudo bem? Então, se a gente pensar só nas porcentagens trazidas aqui por esse item, 70% de itens e 20% do valor, a gente consegue concluir que, na verdade, o item está se referindo à classe C e não à classe A, tudo bem? Portanto, dito isso, a gente consegue concluir que esse item está falso e fizemos aí uma grande revisão de curva ABC, ok? Procurem questões correlacionadas a esse tema e treinem, tá, gente? Porque é um tema bastante frequente e é um tema bem tranquilo para vocês garantirem questões lá na prova, ok? Vamos então para o nosso último item, para a gente fechar a questão. O último item fala o seguinte: demanda sazonal é a demanda com flutuações com um período igual ou inferior a um ano, sistemáticos, mas não necessariamente regulares, que ocorrem numa série temporal. Perfeito, tá? O item trouxe aqui para nós exatamente a definição de demanda sazonal trazida no encarte do Conselho Federal de Farmácia. E aí, lembrem-se que essa demanda sazonal, ela vai estar correlacionada a uma causa, né? Causa natural, econômica, social ou institucional. Então, por exemplo, aí de causas, a gente tem uma epidemia, o verão, o inverno, tá? Então, conceito bem simples aí de sazonalidade. Portanto, este item está verdadeiro. Dito isso, a gente conclui que o nosso gabarito é a letra D, porque ela apontou a sequência certinha que nós encontramos, tá? Então, ela apontou aí verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Tranquilo, pessoal? A gente finaliza, então, aqui esse primeiro vídeo. Não deixem de participar do nosso grupo de estudos do Facebook, Farmácia para Concursos. O link está aqui na descrição deste vídeo. E também não deixem de se inscrever nesse canal, para que a gente possa continuar esse trabalho. Tudo bem? A gente se vê na semana que vem, então. Até lá!